Então, boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo falando sobre Brasil, né? Na aula passada, eu já falei para vocês que o nosso conteúdo do ano inteiro vai ser sobre o Brasil. E hoje, especificamente, a gente vai falar de como que foi a formação do território brasileiro. Ou seja, o Brasil, ele era de um tamanho antigamente, lá no período colonial, quando os portugueses chegaram, e com o passar do tempo a gente vai perceber que o Brasil ele vai aumentando de tamanho. E algumas coisas são muito importantes para que isso aconteça, tá? Principalmente os fatores econômicos. Hoje, a aula de hoje vai dar muita ênfase nos fatores econômicos, a economia, tá? Então a gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Formação do território brasileiro. Os contornos do nosso país nem sempre foram como são atualmente, né? Então, o Brasil, o tamanho que o Brasil tem hoje, ele nem sempre foi como ele é hoje, né? Existiu um passo a passo, né? Uma formação gradativa do nosso território. Ele foi aumentando com o passar do tempo. Muitas terras que pertencem atualmente ao Brasil foram conquistadas em guerras, através de acordos, tratados, ou foram compradas de outros países, tá? O território mais recente do Brasil, por exemplo, é o estado do Acre. O Acre pertencia a outro país, né, da América do Sul, e o Brasil foi lá e comprou o território do Acre. E aí sim a gente teve, né, foi o último território, digamos assim, que a gente teve anexado ao nosso país. E ao longo do tempo a gente pode perceber que alguns estados, eles saíram do território brasileiro, depois voltaram por conta de guerras. Então é isso que esse texto está falando aqui no começo, tá? Quando chegaram ao território brasileiro, os portugueses encontraram aqui diversos povos. Que povos eram esses, gente? Os indígenas, né? Os índios. Então, existiam várias tribos aqui no território brasileiro antes da chegada dos europeus, né, dos portugueses. Então, os verdadeiros, né, que a gente fala, os verdadeiros brasileiros, né, são esses índios, são essas comunidades que já estavam aqui antes da formação do Brasil que a gente conhece hoje, né? Então, várias e várias tribos de várias e várias etnias já viviam aqui nesse território, ok? Isso é muito importante que a gente entenda sobre a formação do nosso território, né? Que o nosso território ele é formado por pelo menos três principais povos: os indígenas, os negros, né, que eram escravos na época, e os europeus, né, os portugueses. Então a gente tem, de uma forma bem simples, a formação do nosso povo por três, né, três tipos de povos: os índios, os europeus e os negros, né, que eram escravos naquela época. Tudo bem? A primeira divisão oficial do Brasil foi pelo Tratado de Tordesilhas, ó. Primeira coisa importante da aula da gente é a gente entender o que foi o Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo assinado entre Espanha e Portugal, tá? Esse tratado foi assinado no dia 7, né, de junho de 1494. Não quero que vocês decorem a data, só quero que vocês entendam que esse tratado foi um tratado assinado entre quem? Portugal e Espanha. Essa é a coisa mais importante. E o que esse tratado dizia nele? Ele dizia que é, existia uma linha imaginária, né, que era chamado, né, o Tratado de Tordesilhas, que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África, e esse território, ele dividia o Brasil em dois territórios aqui, ó. Aqui é o Tratado de Tordesilhas, aqui era o lado de Portugal, e aqui era o lado da Espanha. Ninguém sabia quem é que tinha mais terras. Eles só disseram, ó, a gente precisa estabelecer quem vai ficar com qual pedaço. Daqui para cá é de Portugal, daqui para cá é da Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele dizia isso. Ele dividia o Brasil em dois pedaços, o pedaço de Portugal e o pedaço da Espanha.
tá? Espanha e Portugal foram os primeiros na expansão marítimo-comercial. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que Portugal e Espanha foram os primeiros a saírem, a navegarem, né, para tentar descobrir, né, ou para tentar explorar outros territórios. Então, Portugal e Espanha foram os dois primeiros países a conseguir esse tipo de coisa, tá? Iniciada em que século, professor? Século XV. Século XV vai de 1401 até 1500. Então, o século XV vai de 1401 a 1500. E nesse século, foi o século que esses dois países começaram a navegar pelo mundo em busca de novos territórios, de explorar novos territórios, de abrir novas rotas comerciais com outros países, né, de explorar outros países, resultando assim na conquista, né, de novas terras para os dois países, no caso do Brasil e de outros territórios aqui da América, tá bom? O Brasil foi colonizado por quem, gente? Sabemos que foi colonizado por Portugal. Por isso que nós falamos português. É uma língua o quê? Uma língua europeia. Então nós fomos colonizados pelos portugueses. Para melhor ocupação, resolveu dividi-lo em capitanias hereditárias. Então olha só, o Brasil ele foi dividido entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. E depois do Tratado de Tordesilhas, o lado de Portugal, que é esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ele foi dividido em capitanias hereditárias, que são essas linhas aqui, ó, na horizontal, linhas deitadas. E cada capitania hereditária tinha um dono, né? Aqui, ó, todas essas linhas aqui são capitanias hereditárias. Salvo engano, gente, foram 13 capitanias hereditárias durante todo o território brasileiro aqui, né? Então, cada capitania hereditária tinha um dono, né? E aí a gente pode perceber que esses donos eles tomavam de conta do território brasileiro na época, tá? A formação do território brasileiro foi sendo modificada com o decorrer do tempo, né? Isso que eu estou falando desde o começo da nossa aula. Alguns estados foram anexados de outros países, como, por exemplo, o Acre, que era da Bolívia. Foi o exemplo que eu dei para vocês no comecinho da aula. Gente, se tiver alguma dúvida, fala comigo, tá bom? Tá tudo ok aí? Alguém fala comigo? Tudo ok. Tudo ok, né? Professor. Ok, Tudo ok, professor. ok, beleza. Vários estados da federação foram criados e foram divididos. Olha que legal esse mapa aqui, ó. O mapa de 1709, esse mapa aqui de 1709, olha como era o Brasil antigamente, né? Estado do Grão-Pará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, a Bahia, Pernambuco e Maranhão. 1789, olha só, foi criado o estado do Mato Grosso, estado de Goiás, o estado de São Paulo diminuiu, o estado de Minas Gerais foi criado, o estado aqui do Espírito Santo, né, foi dividido aqui, que era o estado da Bahia, né? Com o passar do tempo, a gente foi aumentando e foi modificando o tamanho dos estados também. Olha só, 1822, olha só, São Paulo, Rio Grande do Sul, o estado da Cisplatina, que é o Uruguai, hoje não é mais do Brasil, tá? O estado do Ceará, do Piauí, olha só, aqui, O ó, Rio Uruguai Grande. comprou. O Uruguai se tornou independente, né? Se tornou independente na época, ok? Estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, tá? Então o Brasil foi modificando a formação do território. É isso que é a nossa aula de hoje. É entender como é que esse estado foi sendo criado. Olha só, criação do estado do Amazonas, quando? 1889, né? O estado do Goiás aqui ainda não tinha divisão entre Goiás e Tocantins, né? O estado do Mato Grosso não tinha o Mato Grosso do Sul ainda, né? E aí, só em 1943 é que a gente tem mais ou menos
o Brasil que a gente tem hoje, né? Tem alguns estados aqui que são diferentes, ó. Iguaçu é diferente, Ponta Porã, né? Alguns estados aqui que ainda eram diferentes, né? Não são como são hoje, né? Não eram como são hoje, tá? A gente só vai ter a formação depois, né? Depois de 1988, inclusive, quando Goiás e a Goiás e o Tocantins foram os últimos estados a se modificarem, a se separarem, né? Então, durante toda a história do Brasil, desde o comecinho, a gente tem o quê? Mudanças. E na aula passada eu disse, eu quero que vocês lembrem, que Portugal, eu falei para vocês que Portugal não respeitou o Tratado de Tordesilhas. Por isso que o Tratado de Tordesilhas ele acabou. Por quê? Porque Portugal começou a ir para dentro do Brasil, e aí não respeitando o que era território da Espanha. Então, o território português, né, na época, foi aumentando e o Brasil foi cada vez mais se tornando maior, tá? Então, Portugal não respeitou o Tratado de Tordesilhas, tá? Não respeitou. Causas das modificações no território brasileiro, algumas causas. Expansão da ocupação portuguesa, então Portugal foi se expandindo, foi o que eu falei para vocês, ele não respeitou o Tratado de Tordesilhas. As lutas entre os portugueses e os índios, né? Isso foi fazendo com que cada vez mais os índios fossem para o interior do Brasil, e aí os portugueses foram indo, né, para o interior do Brasil, né, junto com os índios por conta dessas lutas que tinham entre portugueses e os povos nativos. A disputa contra os invasores, tinham muitos invasores que queriam invadir o Brasil, né, os piratas da época, né? Muitos povos holandeses, né? Muitos povos da Europa queriam invadir o Brasil, porque sabia que era um território muito grande. Né? Então, tinha muitas disputas entre povos europeus para tentar ficar com o Brasil, né, naquela época. Os piratas são reais, né? Os piratas, eles realmente existem, não é só coisa de filme, né? A busca por riquezas ou ciclos econômicos. Isso daqui é uma das coisas principais que a gente vai ver na aula de hoje daqui para frente, tá? Só para a gente ter algum exemplo, né? Um exemplo para vocês. O estado de Pernambuco ele se modificou bastante. Ele era de um tamanho, né? E aí ele acabou se tornando um estado bem menor do que ele é hoje, do que ele era na época, né? Hoje ele é um estado bem diferente, inclusive os estados de Sergipe, de Alagoas, também foram divididos dentro desse território que era um estado muito grande, o estado de Pernambuco, né? Gente, tira print disso daqui. Tira print disso agora. Ou anota com o passar do tempo, mas quem tiver no celular, tira print disso agora, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que vocês precisam anotar. Quem estiver escrevendo alguma coisa no chat, melhor falar porque eu não estou conseguindo ver o chat, tá bom? Uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender na aula de hoje é isso aqui, ó. O Brasil, ele tem hoje, a gente entrou no sexto século de história do nosso país. Isso quer dizer que a gente tem 5 séculos completos de história. O século XVI, o século XVII, o século XVIII, o século XIX e o século XX. O século XXI é o século atual que a gente está vivendo. Ok? Então a gente tem 5 séculos de história. E o que a gente vai estudar hoje é justamente esses 5 séculos. E cada século teve a produção de um produto ou de vários produtos que foi muito importante naquele período. Por exemplo, século XVI. Século XVI vai de eu anotei para vocês lá no comecinho, né? Século XVI, 1501 até 1600. O século XVII vai de 1601, 1601
até 1700. O século XVIII vai de 1701 até 1800. Não vai dar para anotar aqui, né? Até 1800. O século XIX vai de 1801. É horrível escrever com um mouse, gente. Desculpa a letra feia, tá? 1801 até 1900. E o século XX vai de 1901 até o ano 2000. E o século que a gente está agora vai de 2001 até 2100. Essa é a divisão dos séculos de história do Brasil. Então, no século XVI, os principais. Presta muita atenção no que eu estou falando, porque isso é uma das coisas mais importantes. Quem quiser anotar, pode anotar. Século XVI. Quais foram os principais produtos produzidos no século XVI? Pau-brasil, cana-de-açúcar e a produção, né, a criação de gado, que é a pecuária. Né? Então, o pau-brasil até 1530, mas o principal produto que vocês têm que saber por obrigação é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi o principal produto produzido no século XVI. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Tá. Então, é isso que vocês têm que saber. Século XVI, principal produto, cana-de-açúcar. Teve também o pau-brasil até 1530 e a pecuária. Mas qual foi o principal? A cana-de-açúcar. Século XVII, qual foi o principal produto? De novo, a cana-de-açúcar foi o principal produto daquela época. Vou até fazer de outra cor, né? Cana-de-açúcar aqui e cana-de-açúcar de novo. Século XVII, qual foi o principal produto do século XVII? Cana-de-açúcar. Então, século XVI e século XVII, a cana-de-açúcar foi o principal produto, né, produzido pelo Brasil. Século XVIII, qual foi o principal produto produzido pelo Brasil? A mineração, né, o ouro, o diamante, os metais preciosos. Os portugueses, quando chegaram aqui, eles estavam atrás de ouro. Só que eles não encontraram ouro na hora que eles chegaram. Eles demoraram 200 anos para poder conseguir achar ouro no Brasil. Então, só no século XVIII, entre 1701 e 1800, nesse período do século XVIII, a mineração foi a principal atividade econômica do Brasil da época. Tem que saber isso, tem que saber. Se não souber disso, vocês vão ter dificuldade. Então, por favor, tem que saber disso. Estuda isso daqui para frente, tá? Século XIX, qual foi o principal produto produzido ou atividade econômica do século XIX? O café. O café foi a principal atividade econômica do século XIX. E do século XX? Também. O café também foi o principal, né, a principal atividade econômica aqui do século XX. Então, o café foi do século XIX e do século XX. A cana-de-açúcar foi do século XVI e do século XVII. Ok? Professor, isso quer dizer que não se produzia cana-de-açúcar no século XVIII, século XIX, século XX? Não, eu não disse isso. O que eu disse foi que a principal atividade econômica foi a cana-de-açúcar. Mas isso não quer dizer que não se plantava, por exemplo, feijão, milho, mandioca. Plantava. A mesma coisa do século XVI, século XVII, século XVIII, XIX, XX. Tá? Acontece. Só que o que eu estou falando é da principal atividade econômica. O que movia a economia do Brasil no século XVI era a cana-de-açúcar.
Desculpa, gente. O que movia a economia do Brasil no século XVI era a cana-de-açúcar. O que movia no século XVII era a cana-de-açúcar. O que movia no século XVIII era a mineração. O que movia no século XIX era o café. O algodão também ajudou, mas o café foi a principal. E no século XX, a principal atividade econômica também foi o café. A borracha também ajudou, mas o café foi a principal. Isso que eu quero que vocês saibam da aula de hoje. É a coisa mais importante. Repete isso todos os dias na sua vida até o final do ano, porque vocês precisam saber disso para passar no 7º ano. Quem não souber disso não vai passar, ou vai ter muita dificuldade. Quem não souber tem que aprender isso, ok? Tem que aprender. Ciclo do pau-brasil. Vamos ver aqui como é que foi o ciclo do pau-brasil na época, né? Que foram só 30 anos, de 1500 até 1530. Foi o primeiro recurso explorado pelo Brasil. Deixa eu mudar de cor de novo. Primeiro recurso explorado pelo Brasil. Deu nome ao Brasil por conta da cor de brasa, né? A madeira, ela é vermelha, né? Por isso que ela era interessante, a exploração do pau-brasil, porque dava para atingir muitas roupas, né? E utilizar entre outros produtos para produzir na época, né? Mas principalmente para atingir roupa, né? Na época. Servia, ó, para atingir as roupas na Europa, para madeira dos violinos, né? Foi uma exploração muito grande na Mata Atlântica, que é aquela faixa no litoral brasileiro, perto do mar, né? E não estimulou a ocupação do território, né? Aqui, ó, uma imagenzinha da exploração do pau-brasil naquela época, né? Os portugueses cortando o pau-brasil e levando para a Europa na época, né? É só uma imagenzinha para a gente ter mais ou menos uma noção desses 30 anos no começo. Mas a principal atividade do século XVI e XVII foi a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, o açúcar era muito valorizado na Europa. E o solo da Europa, ele não era muito bom para produzir a cana-de-açúcar. E o solo do Brasil, ele é perfeito para produzir a cana-de-açúcar. Olha aqui, ó. Solo favorável, que é o solo de Massapê. Tá? Solo de Massapê é o solo ali, depois eu vou mostrar para vocês onde fica esse solo no mapa. É um solo muito bom para se produzir esse tipo de produto, a cana-de-açúcar, né? Portugal já produzia cana-de-açúcar nas suas ilhas, né? Porque o clima e o solo de Portugal não é muito bom para se produzir cana-de-açúcar, porque no inverno, por exemplo, faz muito frio. E a cana-de-açúcar ela se dá melhor em climas quentes, no caso do Brasil, tá? No caso do Brasil. O clima do Brasil é muito quente, muito úmido. Por isso que favorece a produção da cana-de-açúcar. Monocultura. Professor, o que é monocultura? Eu não sei o que é isso. Monocultura, produção de um produto só. Policultura, produção de vários produtos. Então, se eu tenho uma fazenda que só produz um produto, a gente chama de quê? Monocultura. Se eu tenho uma fazenda que produz vários produtos, eu chamo isso de policultura, tá? Policultura. Então, monocultura, quando vocês falarem, tal fazenda é uma monocultura de cana, isso quer dizer que naquela fazenda só produz cana. Agora, se eu falar, a fazenda é uma policultura, isso quer dizer que lá pode produzir cana-de-açúcar, milho, feijão, soja, manga, sei lá, vários produtos. Então, policultura, produção de vários produtos. Monocultura, produção de uma cultura só. Tranquilo? Grandes latifúndios. Quando eu falo grandes latifúndios. Professor, pode repetir aí de novo essa monicultura, policultura? Monocultura, criação de um só produto. Policultura, produção de vários produtos. Ah, tá. Eu tava confundindo aqui. Ok? Uhum. Grandes latifúndios. O que é grande latifúndio? Grandes fazendas, gente. Quando alguém falar,
quando você vê num livro de história ou num texto falando de latifúndio, pode ter certeza que é uma grande fazenda. Então, naquela época, tinham grandes fazendas para se produzir a cana-de-açúcar. Tranquilo? Gente, naquela época, quem trabalhava colhendo a cana ganhava algum salário? Não. Por quê? Porque era trabalho o quê? Escravo. Os negros e alguns índios que trabalhavam na colheita da cana-de-açúcar. Então, o trabalho era trabalho o quê, gente? Trabalho escravo. Quem trabalhava na colheita da cana-de-açúcar? Os escravos. Não eram os portugueses. Os portugueses só mandavam, ó, pega essa cana aí. Na base do chicote, na base da tortura, né? Então, o trabalho na época era trabalho escravo. Escravo de quem? De negros e de índios, ok? Extremamente nefasto, pois destruiu intensamente a Mata Atlântica, né? Mostrar para vocês aqui, ó, os solos mais cultiváveis, né, de cana-de-açúcar, que é o solo de Massapê, são esses solos aqui, ó, do litoral do Brasil. Rio de Janeiro, Vitória, Santos, Porto Seguro, Salvador, Ilhéus, né? Olinda, Natal, São Luís, são solos que são mais favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar no século XVI e século XVII, tá? O cultivo de cana, gente, continuou no século XVIII, século XIX, século XX. Só que não com tanta importância. Deu para entender? Porque o que era mais importante no século XVI era a cana-de-açúcar. No século XVII já foi outra coisa que a gente vai ver agora, tá? Já já a gente vai ver. Continuando aqui a cana-de-açúcar. Portugal investiu muito aqui no Brasil, que era colônia, né? Fixando o território, construindo seus engenhos de cana-de-açúcar. Os portugueses recebiam incentivos do rei, né, para produzir essa cana aqui. Exploraram a terra de modo devastador, então eles não estavam nem aí, né, para o meio ambiente, eles devastavam toda a floresta para produzir, para cultivar a cana-de-açúcar, e eles adotaram o trabalho escravo, principalmente de negros, né, da África. Prestem atenção nisso, porque isso com certeza é questão de atividade na semana que vem. Anota isso, tá? Trabalho escravo no cultivo da cana-de-açúcar. Trabalho escravo no cultivo da cana-de-açúcar. Ok? Olha aí uma foto do engenho, né? Uma foto não, uma ilustração, né? Os negros trabalhando na produção, né? Na colheita da cana-de-açúcar e produzindo o açúcar dentro do engenho. Professor, pode repetir outra vez? Trabalho de quê? Trabalho escravo. Trabalho escravo. Tá Tá? bom. Trabalho escravo no cultivo da cana. Trabalho escravo. Então, quem trabalhava? Os negros, os escravos. Ok? Tranquilo? Tem que saber disso, gente. Os negros, os escravos que trabalhavam no. Olha, ó. Grande propriedade de trabalho escravo. Tá aqui. Tranquilo? Anota isso, tira print, tá? Isso é importante. Olha aqui, ó. Mais uma foto, né? Um Professor, volta desenho. lá rapidão. Nessa Aqui, última aí. tá tudo aqui, gente, ó. Trabalho escravo, tá tudo aqui. Ah, tá. Tá tudo aqui. Trabalho escravo no cultivo da cana-de-açúcar. Tranquilo? Tranquilo. Século XVIII. Mudamos de século. A gente viu aqui, ó, século XVI e XVII. Século XVI e XVII, cana-de-açúcar. Agora a gente vai para o século XVIII. Século XVIII, qual foi a principal atividade econômica, professor? Mineração. A mineração. E aí, gente, a gente tem aqui, ó, região sudeste e região centro-oeste do Brasil. Se vocês verem nesse mapa, a cana-de-açúcar, ela era basicamente no nordeste brasileiro, no litoral, ó, só no litoral. A mineração, ela vai ser diferente. A mineração, ela já vai para o sudeste, para o centro-oeste do Brasil. Então, vai ter uma coisa que a gente chama aqui de interiorização do Brasil.
Escrevam isso no caderno de vocês. Século XVIII, interiorização do Brasil. Ai, meu Deus, escrever de... Peraí. Professor, Interiorização. Como é que é o nome, professor? Aqui, ó, tá escrevendo aqui em cima. Interiorização do Brasil. Tá? Interiorização do Brasil. Ok? Qualquer coisa eu deixo um texto para vocês escrevendo isso, tá? Para quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade. Interiorização do Brasil. O que é interiorização? É ir para o interior. Então, o Brasil começou a explorar o interior do Brasil em que século, gente? Século XVIII. Século XVIII foi a interiorização do Brasil. Foi quando os portugueses começaram a explorar o interior do Brasil. Quem trabalhava na mineração, gente, trabalho escravo, de novo, olha só. Trabalho escravo, de novo. Tá travando muito. Hã? Tá travando? Sim. Travando demais, professor. Tá travando, gente? Pra mim também tá, professor. pra mim tá. Tá normal, professor. Tá muito não. Ok. Pra mim não tá não. Normal, tá normal. Ok, vai estabilizar, tá? Talvez seja só a internet, ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. Minha internet tá ok. Talvez seja só uma oscilação da minha internet, então eu peço desculpas a todo mundo, mas vai melhorar, tá bom? Então, a interiorização do Brasil, século XVIII, foi quando começaram aqui, ó, favoreceu a ocupação do interior do Brasil. Trabalho escravo. Quem trabalhava na mineração eram os escravos, tá? Começaram a surgir várias cidades no interior do Brasil, tá? Toneladas de ouro foram levadas do Brasil para Portugal. Então, eles levaram daqui, do estado de Minas Gerais, de Goiás, dos estados do interior do Brasil, muito, muito, muito ouro. Né? Então, eles levaram daqui milhares e milhares de toneladas de ouro. Tiraram, de fato, a nossa riqueza do nosso país. Né? Levaram tudo isso para aquela região da Europa. Tá? Altas cobranças de impostos, né? Não vou falar disso para vocês agora. Tá? Portugal pagou uma dívida. Portugal ela tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra. E ela pagou essa dívida usando o ouro do Brasil. Olha que engraçado, né? É como se eu pagasse uma dívida que é minha usando o dinheiro de alguém. Né? Então, Portugal pagou uma dívida com a Inglaterra, né? Usando quem? O ouro do Brasil, as riquezas do Brasil. Né? Então, isso é que é importante para a gente entender. Olha só, mais um desenho aí, né, do trabalho escravo, trabalho negro, tirando, né, o ouro, principalmente, das minas do Brasil. Por O isso que alumínio é minério, né? sim, por isso que o estado de Minas Gerais se chama assim, Minas Gerais, por conta da grande quantidade de minas de ouro que tinha na região de Minas Gerais. Então, por isso que a gente tem que entender história para poder entender um pouco de como o Brasil é hoje. Se a gente não consegue entender como é que foi o século XVIII, como é que a gente vai entender o atual estado de Minas Gerais? Né? Então, a gente precisa saber disso, tá? Ei, agora aqui, ó. Café. Século XIX, século XX. Café foi a principal atividade econômica do século XIX e do século XX. Tem que saber disso, tá?
Onde que o café era explorado? Na região sudeste e na região sul do Brasil. Por quê, professor? Porque lá tem o solo mais favorável ao cultivo do café, que a gente chama de solo de terra roxa, tá? Então, na região sul e sudeste do Brasil, é o cultivo do café, ok? Transformações econômicas e sociais e políticas no Brasil aconteceram nesse período. Então, o Brasil começou a se desenvolver mais no período do café, que foi o século XIX e século XX. Coincidentemente ou não, foi o período também, gente, que aconteceu uma coisa que a gente vai estudar lá para frente, que foram as revoluções industriais. E aí, para entender a Revolução Industrial, tem que entender o que aconteceu no Brasil no século XIX e século XX. Aconteceu grandes mudanças econômicas, sociais e políticas. Por exemplo, nesse período aqui, século XIX, foi que a escravidão deixou de existir. E que os negros foram, né, ganharam sua liberdade, e aí começaram a trabalhar, mas ganhando um salário por isso. Antigamente era trabalho escravo, não recebia salário. Né? Mas no século XIX, século XX, a escravidão começa a deixar de existir, principalmente aqui século XIX. Né? Então, por isso que a gente começa a entender um Brasil diferente agora. Olha só, imigração europeia, muitos italianos vieram para o Brasil para cultivar o café. Vocês são novinhos, mas tem muitas novelas antigas da Globo, por exemplo, que falam justamente dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil para trabalhar nos cafezais. Muitas novelas, filmes, né, que falam dessa imigração de várias pessoas do mundo vindo para o Brasil no século XIX, século XX, para trabalhar no café. Né? Aqui, ó, trabalho assalariado, então as pessoas recebiam salário pelo seu trabalho. Então, há uma mudança aí do século XVIII para o século XIX, porque a escravidão começa a deixar de existir. Isso é importante que a gente saiba, né? Para a história do nosso país. Surgimento dos barões do café. O que são os barões do café, professor? São os donos das fazendas de café, ok? Industrialização de São Paulo. Então, São Paulo, hoje, é o estado mais industrializado do Brasil. Por quê? Porque no estado de São Paulo, a industrialização começou primeiro, tá? E aí, por isso que São Paulo é hoje o estado mais industrializado do Brasil. Né? Desenvolvimento de portos, né? Portos para levar e trazer os produtos, né? De fora, exportação para a Europa, tá? Acumulação de capital e expansão da malha ferroviária. Gente, as ferrovias começaram a surgir principalmente nesse período, né? Para levar o café de um lugar para outro, começaram a construir trens, né? E estradas para os trens andarem. Né? Então, muitas das estradas, das ferrovias que a gente tem hoje, é justamente por conta do período do café, tá? Olha, ó, aí já é uma foto, né, das pessoas, a grande maioria negros, né? A gente pode perceber pela foto, mas com certeza deve ter muitos imigrantes também, que trabalham, já são negros libertos, outros não sei dizer por essa foto, mas com certeza nesse período a gente já tem os negros começando a ter sua liberdade, né? Então, trabalho assalariado aqui no cultivo do café, tá ok? A borracha também foi importante, né? Borracha no período do século XX, no norte do Brasil, principalmente, né? Lá na Amazônia, para tirar o látex. Por que era importante? Para poder levar para a Europa a borracha para produzir pneus, né? Surgimento das grandes cidades começa no século XX. A construção do Teatro do Amazonas, né? Não sei se eu vou ter alguma foto aqui para vocês agora, né? A borracha ela surge no século XX, então, né? Como uma coisa importante para a gente. Olha, ó, o látex. Como é que eles fazem? Eles fazem cortes
na seringueira para poder sair, né, um líquido aqui, e esse líquido vai para dentro desse recipiente, e isso a gente chama de látex, né? Que são tirados das seringueiras, isso que é transformado em borracha. Então, tudo isso que tem borracha hoje que a gente utiliza, vem aí desse período. Gente, tá tudo ok aí? Tá, professor, tudo ok. Ok, é que eu tô recebendo umas mensagens aqui da Ellen. Algodão também, o algodão também é um importante produto, principalmente no Nordeste do Brasil, tá? O Nordeste do Brasil, olha aí a plantação de algodão. Por que que o algodão ele é importante? Porque ele vai ser importante para produzir roupa. Então, como a gente estava passando num período de industrialização do Brasil e do mundo, o algodão ele ganha importância porque ele vai ser importante para produzir as roupas, né, na Revolução Industrial. E aqui, gente, a pecuária. A pecuária ela vai estar incluída no século XVII, século XVIII, século XIX, século XX. O que é pecuária, gente? É criação de gado, né, de animais, tá? Então, a pecuária ela foi importante, né, em todos os séculos, século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, tá? Então, se vocês forem anotar aí, a pecuária ela é importante em todos os séculos. Por quê? Porque ela passa por todos os séculos. Tranquilo? Todos os séculos ela é importante, tá bom? Todos os séculos a pecuária ela está presente. O que é pecuária, professor? É criação de animais, de gado, de aves, de porcos, né, de ovelhas. Tudo isso é pecuária, é criação de animal. Ok? Tranquilo? Olha aí, ó, uma imagem das vaquinhas aí. A pecuária são os caras, né, que trabalham na criação dos animais. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Sim. Sim. Muito bem, Sim. essa é a nossa aula de hoje, então. Espero que Sim. tenha ficado muito claro. Alguma dúvida, então, da aula de hoje? Não. Não. Sei tudinho, professor. Para a apresentação. Beleza, eu vou parar a gravação aqui, gente.